A sua manifestação, que se prolongou por mais de 10 horas, Luiz Fux votou por inocentar o ex-presidente. O ministro também votou pela absolvição de Almir Garnier, de Alexandre Ramagem, Paulo Sérgio Nogueira, Augusto Heleno e Anderson Torres das acusações da Procuradoria-Geral da República relativas às tentativas de golpe de Estado. Ele votou pela condenação de Mauro Cid e Walter Braga Neto apenas pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vamos ver em algumas artes o resumo do voto de Luiz Fux. Nas preliminares, ele disse que o STF é incompetente para analisar o caso. Incompetência da primeira turma, no caso, para processar o ex-presidente. Ele ainda alega que houve cerceamento da defesa em razão do tempo curto para examinar o grande volume de documentos dos autos. Sobre organização criminosa, Fux acha que os fatos narrados na acusação não permitem sua classificação como crime de organização criminosa, pois a Procuradoria-Geral da República não comprovou que houve uma associação permanente de pessoas. Em relação ao primeiro crime, Fux considerou que ele requer a deposição violenta do governo legitimamente constituído para a configuração do segundo crime. O ministro entende que é necessário que a conduta seja capaz de criar um perigo real. Sobre o voto em relação a cada um dos réus, a gente vai pormenorizar agora. Sobre o Mauro Cid, ele diz que a Procuradoria-Geral da República comprovou que ele concordava com a execução de atos criminosos e de natureza violenta e ainda sabia dos planos Punhal Verde e Amarelo e Copa 2022. Sobre Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, ele foi absolvido de todas as acusações. Para o ministro, a Procuradoria-Geral da República não apresentou provas de sua adesão a uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Fux votou pela sua absolvição em todas as acusações. Segundo ele, os fatos narrados pela Procuradoria-Geral não correspondem ao crime de golpe de Estado, que prevê a deposição do governante, pois o presidente na época era o próprio Bolsonaro. Sobre Alexandre Ramagem, Fux crê que a ação penal em relação ao deputado federal e ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, deve ser suspensa em relação a todos os crimes atribuídos a ele e não apenas aos que ocorreram após a sua diplomação. Sobre Walter Braga Neto, Fux votou pela condenação do ex-ministro da Casa Civil e da Defesa por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. De acordo com o ministro, ficou comprovado que o general planejou e financiou atos para a execução do ministro Alexandre de Moraes. Paulo Sérgio Nogueira, para Fux, o ex-ministro da Defesa deve ser absolvido também de todas as acusações. De acordo com o ministro, a Procuradoria-Geral da República não comprovou que o general tinha praticado algum ato, ajuste, instigação ou auxílio material para a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Sobre Augusto Heleno, o ministro votou pela absolvição do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, por todos os crimes que foi acusado. Fux afirmou ainda que críticas à instituição não é configurado, portanto, como crime. Sobre Anderson Torres, Fux votou para absolver o ex-ministro da Justiça de todas as acusações. Para o ministro, não ficou comprovado que as blitz da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições tenham sido ordenadas pelo ex-ministro. O julgamento continua com os votos da ministra Carmen Lúcia e do presidente da turma, Cristiano Zanin, nesta quinta-feira, a partir das 14 horas. A expectativa é que Carmen Lúcia e Zanin acompanhem o relator Alexandre de Moraes. Vamos ver o momento em que Fux defende inocentar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma página, senhor presidente, ocorrida em 17 de junho de 2013,
quando a rampa e a cúpula do Congresso Nacional foram tomadas por milhares de pessoas. Reitero sobre este ponto os argumentos já expendidos anteriormente, no sentido de que o ex-presidente já não ocupava mais o cargo de presidente da República em 8 de janeiro de 2023, motivo pelo qual não possuía posição específica de garante. Para evitar repetições, apenas ressalto novamente que os pressupostos indispensáveis à caracterização do crime omissivo impróprio não foram demonstrados. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para a sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Muito boa tarde, Wilson Lima, Ricardo Kertzmann e Rodolfo Borges. Começando por você, Wilson Lima, qual o seu balanço da fala de Fux, que ontem se alongou literalmente pelo dia inteiro, noite adentro? É exatamente isso, Inácio. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para o nosso grande Ricardo. Boa tarde para você, Rodolfo. Mas principalmente boa tarde para você, meu amigo e minha amiga de O Antagonista do canal BMC News. Só lembrando um detalhe curioso aqui do Supremo, antes de eu entrar no mérito do voto do ministro Luiz Fux. Ontem, o ministro Luiz Fux ele deu uma de Celso de Mello. Ele, inclusive, citou o ex-decano da Corte, porque o Celso de Mello ele era conhecido aqui no tribunal como um ministro dos votos longuíssimos. Enquanto um ministro votava em 1 hora, o Celso de Mello votava em 3, 4 horas, né? Sempre fazendo citações a aspectos históricos do direito. Então, ontem, o Luiz Fux deu uma de Celso de Mello, extrapolou 13 horas e meia, foi um voto exaustivo, os ministros também estavam cansados, Flávio Dino, o Cristiano Zanin, todos demonstrando um cansaço extremo. Até hoje a gente ainda está um pouco ofegante para essa maratona que foi esse voto do ministro Luiz Fux. Agora, no mérito, e eu vou ser muito breve na minha análise de mérito do voto do Luiz Fux, ele coloca vários pontos que, inclusive, nós aqui em Um Antagonista já apontávamos ao longo do processo. Vários princípios, várias questões que podem ser alvo de uma nulidade futura. Vou falar isso ainda nesse programa no bloco seguinte. Mas quando o Fux ele aponta a questão do cessamento de defesa, quando ele aponta a questão da prerrogativa de foro, ele dá uma visão técnica da tramitação da ação penal, que isso sim pode ser alvo de uma nulidade futura, inclusive tem suscitado debates aqui na Câmara dos Deputados, aqui do ladinho, né, aqui na Câmara dos Deputados, sobre a anistia. Em relação à própria conduta criminosa, o que o Luiz Fux fez? Ao contrário do ministro Alexandre de Moraes e Flávio Dino, o Luiz Fux ele adotou como método analisar caso a caso, ponto por ponto, dentro daqueles 13 itens da chamada trama golpista. E isso, em direito, cria uma situação muito complexa, porque o voto do Alexandre de Moraes, a manifestação da PGR, ela é uma manifestação do filme. Então você não pode pegar trechos isolados do que aconteceu entre 21 e 23
para ter uma análise de culpa, de condenação ou de inocência. Essa que foi a visão do Alexandre de Moraes. O Fux não, ele foi pensando episódios. E quando você pensa episódios, de fato, há esse problema de uma falta de conjunto probatório. Então, por isso que há esse debate, esse embate entre esses dois personagens. Então, assim, lógico, essa é a magia do direito, né? O direito tem esses embates teóricos sobre, de fato, o que foi e o que não foi, mas logicamente que o voto do Fux ele suscita esse tipo de discussão. Por exemplo, na época do mensalão, o Fux ele foi muito mais rígido na sua análise de provas. Eu com certeza, eu faço questão de falar isso aqui, gente, porque muito provavelmente o Fux do mensalão condenaria Jair Bolsonaro. Mas o Fux e o Fux agora, de ontem, da ação penal do golpe, com certeza votaria junto com o ministro Ricardo Lewandowski lá em 2012. Por quê? Porque são dois processos com as suas complexidades. São dois processos que têm os seus detalhes. Na época da ação penal 470, se exigiu o que se chama em direito penal de ato de ofício, ou seja, um carimbo, uma prova de que houve um esquema de corrupção. Só para quem não entende muito bem sobre isso, o ato de ofício é quando um agente público, num ato de corrupção passiva ou ativa, dá uma ordem que favorece aquele personagem que você quer corromper. Não aconteceu isso também na ação penal do golpe. Então não existe um recibo, não existe uma determinação, não existiu ali uma prova cabal de que houve uma determinação do ex-presidente Jair Bolsonaro para que fosse dado um golpe. Mas, de novo, a questão aqui é que você precisa analisar as provas como um todo, não dá para se analisar as provas isoladamente. E por essa metodologia do Fux, analisar tudo de forma muito isolada, fez com que, de fato, ele entendesse que não houve uma trama golpista, que não houve uma organização criminosa, que não houve, de fato, uma intenta para se tentar se virar a mesa no final de 2022. Meus caros, eu não sei se eu mais compliquei do que ajudei a explicar, mas o fato é que, assim, são duas visões de voto completamente diferentes e que criou um embaraço aqui para a primeira turma. Agora vai caber à ministra Carmen Lúcia e ao ministro Cristiano Zanin dar as suas respectivas respostas ao ministro Luiz Fux. E só para complementar, o Fux ele votou sozinho ontem porque houve um acordo na terça-feira para que os ministros se manifestassem de forma isolada sem ter a opção dos outros. Isso permitiu com que o Fux prolongasse esse voto durante 13 horas. Se tivesse debate, a coisa poderia ser um pouquinho diferente.